Fala, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso canal Fogão Web, estamos de aparência nova, de câmera nova para trazer um vídeo de melhor qualidade para vocês. E que vitória foi essa do nosso Fogão em cima do Vasco de 3-0, um verdadeiro massacre. O Fogão amassou. Sem mais delongas, você que está chegando aqui agora no nosso canal, não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. E vamos para a notícia. Começando linha de passe para variar com festa do torcedor do Botafogo. Virou rotina esse ano, né? A gente abriu linha de passe com o torcedor do Botafogo festejando. E hoje mais do que nunca, porque com a derrota do Palmeiras ontem por 2-0 para o Corinthians, o Botafogo hoje com esta vitória, ele amplia a sua vantagem na liderança para 6 pontos. É bom a gente falar do saldo, porque se falava que o saldo do Palmeiras era melhor, podia definir um confronto direto ali. Hoje o saldo é o mesmo, de 27 gols, o terceiro gol ali igualou o saldo, né? Teve a volta do Júnior Santos, que pode ser uma peça importante, inclusive, quem sabe lá para a final da Libertadores também contra o Atlético Mineiro. O time fez um baita primeiro tempo, passou por cima e no segundo tempo não fez o menor esforço para ainda ampliar o resultado para 3-0. O Botafogo, mais uma vez, sobrou no Nilton Santos e a festa maravilhosa do torcedor. Vitor Birner, boa noite para você. Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Marra, professor Calçade, aos fãs do esporte. Antes de falar do jogo em si, diga. Eu quero atrelar as coisas porque para mim elas são muito importantes. Essa vitória começa quando o Botafogo goleia o Peñarol e decide poupar jogadores na partida de volta. E aí foi aquela situação, perdeu o jogo tenso, etc. E eu não estou falando só por causa da parte física, essa é essencial. Mas também porque um Botafogo que a gente via algumas rodadas do Campeonato Brasileiro ganhando jogos com mais dificuldade do que o time podia, era um Botafogo com dificuldade de se concentrar nos pontos corridos, porque ele tem a Libertadores mais próxima, onde ele tem o melhor futebol. Num jogo só, obviamente, as coisas ficam muito abertas, né? Mas era mais difícil do que se concentrar nos pontos corridos, porque o Botafogo nunca tinha chegado a uma final de Libertadores. Quando você tira o time do jogo contra o Peñarol, você manda um recado, olha, é o brasileiro. E o começo do jogo do Botafogo mostrou um Botafogo diferente nas outras partidas dos pontos corridos. Mostrou o Botafogo sendo o Botafogo, né? E os 2-0 praticamente decidem o jogo, o Vasco até consegue algumas chances, o Botafogo tem bem suas chances, o jogo foi até mais aberto do que eu pensava que seria, né? Quando a gente fala de chances de gol, e a vitória é merecida, o Botafogo com esse resultado, agora dá para dizer que tem o favoritismo para ganhar o título. Antes eu dizia 50-50. E agora? Agora, olha, como é o futebol... Lá vem. 60-40, vou ser conservador. Tá. É bom lembrar, para passar para o Mário Marra, que agora a situação é a seguinte. Se até o confronto, Botafogo e Palmeiras, a diferença permanecer nesses 6 pontos, né, o Botafogo pode até perder para o Palmeiras, que ele continua com vantagem para definir esse Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser no Allianz Parque. Uma coisa essencial. Diga. O Botafogo está jogando mais que o Palmeiras e os principais jogadores do Botafogo estão jogando também individualmente mais que os principais jogadores do Palmeiras. Não só que o Palmeiras, como de qualquer time na América do Sul. Não, se qualidade de jogo definisse quem vai ser o campeão brasileiro, o campeão seria o Botafogo, mas o futebol nem sempre é assim. Muito bem. Mário Marra! Você está nessa também, 60-40 agora, ou a diferença é maior? Não tinha pensado sobre esse assunto ainda. Boa noite, prazer. Você é no período exato para pensar nisso, tá? Prazer estar com você, Vitor Calçade, Jean, fã de esporte. Pode ser, talvez seja isso. É que nos critérios de desempate, e aí eu estou falando de questões assim, de tabela, né? Além de tudo, o Botafogo agora tem 2 vitórias a mais, pois né? Ok, 2 vitórias, 6 pontos. O Palmeiras precisaria desses 2 pontos, teria o mesmo número de vitórias. Mas está faltando muito pouco para o campeonato acabar. Talvez seja até maior, mais que 60, sabe? Para mim, o que me chama muito a atenção, demais, é que em alguns momentos, e nem seria humano se não fosse em alguns momentos, se fosse sempre, o Botafogo sobra, mas sobra, parece até que é outro esporte. Pela característica física, pela velocidade, pela troca de posicionamento, pelo espetáculo que o Botafogo proporciona. Às vezes ele sobra e parece mesmo que o outro time não tem a menor possibilidade de disputar. Só se defender, só evitar o pior. E hoje
o Botafogo, em algum momento, me parece que até deu uma preservada. Até trabalhou um pouco mais a bola, perdeu muitos gols feitos, teve a oportunidade de fazer mais ainda. E o 3-0 talvez seja um pouco menos do que a diferença vista em campo. Menor que a diferença. Não, sim. Eu ainda falei na redação, já falei, nossa, a diferença do Botafogo para o Vasco hoje é um abismo. Tudo bem, Tudo bem? Boa noite, companheiros. É um abismo e isso ficou muito claro nos 20 minutos iniciais, que foi um massacre ali. Os 15 minutos iniciais aí do jogo foi um verdadeiro massacre, né? Porque o Botafogo faz 2-0, já podia ter feito 3, 4, impressionante. Meteu bola na trave, é bom lembrar, né? Antes até de fazer os gols. Então, foi um Botafogo avassalador. O Vasco não tinha nem entrado em campo e já estava perdendo por 2-0. Depois, acho que é até normal, pela maneira como o Botafogo joga, pela característica dos jogadores que tem dele dizer um pouquinho, bom, eu vou baixar um pouco as minhas linhas, vou tentar chamar o Vasco. O Vasco até criou 2 chances, como o Birner disse, mas o Botafogo rapidamente criou outras chances na sequência e poderia ter vencido por mais, né? Foi 3, mas poderia ter sido 4, poderia ter sido 5. Acho que as coisas elas vão se acumulando e os benefícios de um campeonato vão se vendo nos outros campeonatos. O Birner falou muito bem, a gente disse aqui, né? Quando o Botafogo ganhou do Peñarol do jeito que ganhou no jogo de ida, a gente falou, cara, eu até brinquei, falei, o 4º e o 5º gols valem muito para o Campeonato Brasileiro, para poder escalar os principais jogadores contra o Bragantino e contra o Vasco. Bom, a gente viu, o Botafogo sofre para ganhar do Bragantino, mas ganha do Vasco da maneira que ganhou. Acho que também a pressão hoje era menor para vencer esse jogo. Você falar, não, se o Palmeiras ganha e o Botafogo precisa ganhar para recuperar a liderança, é uma coisa. Agora, o Botafogo já tinha até aquele pensamento, mesmo que não ganhar, mesmo que empatar, já vai abrir 4 pontos. Vai abrir 4, empatezinho já era negócio. A derrota do Palmeiras turbinou o Botafogo hoje. Eu acho que sim. Eu acho que turbinou e até, de alguma maneira, facilitou que o time entrasse mais relaxado no sentido bom, né? Não nervoso, não tenso. Aí o Botafogo ganha do jeito que ganhou, assim, completamente avassalador. E acho que essa vitória e os 6 pontos sobre o Palmeiras agora vai inverter. Talvez possam fazer uma diferença muito grande para a final da Libertadores. Porque, assim, na minha opinião, o Botafogo não ia, se tivesse 3 pontos à frente do Palmeiras, se estiver a 3 pontos à frente do Palmeiras na hora que o confronto direto acontecer, mesmo com a final da Libertadores ali na frente, o Botafogo, ele ia com o seu time, com a sua força máxima, com seus principais jogadores para enfrentar o Palmeiras, mesmo com o final de Libertadores. Agora, sinceramente, eu acho que com 6 pontos de vantagem, se essa vantagem se mantiver até ali, você pode, não estou dizendo que você vai pôr os reservas, mas acho que o Botafogo pode parar e pensar, não, pera lá, tem esses 2 ou esses 3 aqui que eu preciso dar uma segurada. Óbvio, se a vantagem de 6 pontos se mantiver. E acho que olhando para a tabela, tem tudo para se manter. Acrescentando-se o fato de que agora, mesmo nos critérios de desempate, ou o Botafogo está à frente, ou está muito parelho, né? Como é 2 vitórias a mais. 2 vitórias a mais. Na minha esquerda, eu olhei para esse senhor que está aqui, eu olhei com uma cara de dúvida e vi uma cara de dúvida maior ainda que a minha. Sobre isso que o Jean falou? Porque é o seguinte, eu ia falar disso um pouquinho mais à frente, mas tá aqui, a bola tá pingando na mesa. Inverte a ordem, depois a gente volta inverter a ordem, vamos no que tá. Daqui a pouco a gente fala dos jogadores, evidentemente, vamos ouvir o Arthur Jorge, coletivo, mas é o seguinte, vamos lá, você levantou essa bola. Se essa diferença ficar em 6 pontos, jogo contra o Palmeiras, dia 26, a 4 dias da final da Libertadores. Tem essa ideia de que, olha, de repente pode entrar vocês com reservas, time mesclado e tal. Reservas jamais. Mesclado e tal. É isso. Ok. Porque você pode até perder. Reservar outro. Que você perca. Até você porque, só para destacar, William, a gente olhava hoje para o banco do Botafogo e você tinha Júnior Santos. Não, os caras que... Tiquinho. Nós Santos entrou, meteu o gol. Eduardo. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo. São jogadores que eram protagonistas do time da temporada passada. Exatamente. É um elenco fortíssimo. Então você tem essa possibilidade. Você pode entrar com um time mesclado e tal, etc. De repente você pode até perder e continua 3 pontos. Mas você tem E aí você meio que descansa, né? A palavra certa não é descansar, mas você poupa um pouquinho ali para a final da Libertadores chegar voando. Mas você tem um outro cenário. Porque se você chegar com a diferença de 6 pontos e colocar a força máxima e ganhar o jogo, você é campeão, já resolve o Campeonato Brasileiro antes da Libertadores e ganha do Palmeiras dentro do Allianz Parque, comemora o título lá.
Tem essa questão também. Para que lado você vai, Calçade? Boa noite. Boa noite. Eu jamais colocaria em risco a Libertadores da América. Tá. Tudo que eu pudesse fazer. Isso aí eu, né? O Bini pensa. Sim, a gente vai trocar isso aqui. E não quer dizer que esteja certo ou errado. A gente está dando a nossa opinião, né? A minha opinião é a seguinte, cara, Libertadores da América, prioridade total. É o título inédito. Até porque é o seguinte, cara, a próxima rodada do Botafogo, a próxima é Cuiabá em casa. Então, não adianta ganhar do Vasco no Clássico e tropeçar. Claro. Cuiabá. Depois tem o Vitória. E depois tem o Vitória fora, Você né? está pensando que, vamos imaginar, mais 3 pontos nesse jogo. O Palmeiras tem o Grêmio, certo? Isso, agora é sexta. Tem o Grêmio em casa. e tanto assim, meio... A situação está meio esquisita, né? Depois Grêmio? do Palmeiras, né? Depois de perder o Clássico, né? Sim, sim. Então tá meio esquisito. Essa é a minha visão. Então, Libertadores, jamais eu colocaria em risco um jogador ou a possibilidade da final. Até porque é o seguinte, o adversário do Palmeiras, o Atlético, você acha que vai se arregaçar durante a semana, antes da final da Libertadores? Os caras vão ficar ali, o Hulk vai ficar dentro do gelo, né? Então, cara, você tem que chegar num nível de competição para lá de ideal e não colocar em risco uma vantagem que você já tem. E ele vai levar vantagem diante do Palmeiras. Ele vai chegar nesse confronto com a vantagem, né, diante do Palmeiras. Ele vai chegar numa situação que é para que serve esses 6 pontos a mais? É para, de repente, gastar na hora certa. Então, mas agora, Calçade, mas vocês acham que o Botafogo tivesse 1 ponto a mais que o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? Não. No jogo, 4 dias antes da final da Libertadores, ele ia entrar com o time reserva? Mas ia priorizar a Libertadores. Não, mas não ia entrar por isso... Não precisa reserva, não. Até porque isso poderia ter um impacto na Libertadores. Exato. Mas a gente está falando de 6 pontos, não de 1. Claro, não, então, mas o que eu falei, peraí, não, mas só para... Porque o Birner falou, não, eu olhei para... O que eu falei foi exatamente por causa dos 6 pontos. Mesmo com Eu tô falando por causa dos 6 pontos. O meu ponto é, pelo que o Arthur Jorge mostrou, inclusive, durante a temporada inteira. O meu ponto é muito claro. Se o Botafogo, pelo que o Arthur Jorge mostrou na temporada inteira, se o Botafogo estivesse 3 pontos que fosse à frente do Palmeiras... No jogo antes da final da Libertadores, ele não ia com reservas nessa partida. Tenho certeza máxima, absoluta. claro. Tenho certeza absoluta. E o que eu estou dizendo é, agora com os 6 pontos, isso deve acontecer do Botafogo mudar, do Botafogo, não sei se escalar todos os reservas, talvez seja um exagero, tá? Mas Até porque depois do final da Libertadores ainda tem campeonato, né? Exatamente. Tem mais 2 jogos. O que ele fez hoje é colocar em campo também jogadores que ele colocou. O Júnior Santos precisava. Então ele está nesse final de temporada conseguindo trazer alguns jogadores que foram extremamente importantes para o Botafogo e caras que são relevantes para o time. Então, assim, reserva em relação ao time que está jogando hoje. Tem um outro aí que pode ser titular também, até dessa equipe. Você não pode descartar isso. O Adrielson, que entrou hoje por uma necessidade, né? Foi titular hoje por uma necessidade, ele era titular desse... O que eu não acho que é inegociável é a possibilidade de ganhar o título da Libertadores. E o Botafogo é real hoje ganhar os 2 títulos. Ele pode ganhar os 2 títulos. Ele está muito próximo disso. Ele está a um jogo. Ele tem uma disputa com o Atlético Mineiro. Já ganhou? Não. Tem o melhor futebol nesse momento? Sim. Isso tem. Né? Algum tempo, né? Nesse momento, a gente está falando para a final. O problema... Torcida gloriosa, que jogo foi esse do nosso Fogão? Que nos deixou aí um alívio aí com 6 pontos à frente do adversário Palmeiras no próximo confronto. Queria aqui parabenizar aqui o trabalho de Arthur Jorge, que vem fazendo um lindo trabalho com o nosso glorioso Fogão, que vem demonstrando dentro de campo a sua habilidade como técnico e sim também com os jogadores do nosso Fogão. Que lindo jogo foi esse contra o Vasco. A gente amassou esse Vascão hoje. No tapetinho já sabe, é vapo, fogão neles!